Bom dia, bom dia, a paz. Bom dia, a paz estejam com todos, amém. Mandei lá nos grupos o link, estava mandando aqui. Como estamos? Como estamos no dia 8? Amém. Estão firmes no açúcar. Parece que agora a gente já vai se acostumando, né? As primeiras semanas é mais difícil. Mas estamos firmes em nome de Jesus. Bom dia, Ju. Bom dia, Mária, Paz, Vi, Rose, Mari, Lucravo. Todo mundo firme aí? Vamos já dar início, né? As pessoas vão entrando para a gente não atrasar muito. Eu tô hoje num quarto branco aqui, porque fiz uma mudancinha, mas vou terminar de arrumar ele ainda essa semana. Colocar uns quadros, né? Hoje, dia 8, o milagre pode estar a caminho. Amém? Já abre o seu devocional. Nós vamos fazer a leitura do devocional e depois, logo em seguida, a leitura na Bíblia, que hoje é Daniel 10, do 10 ao 14. Amém? Hoje é Daniel 10, do 10 ao 14. Já deixa tudo preparado para a gente começar a leitura. Dia 8, o milagre pode estar a caminho. Daniel buscou ao Senhor durante 21 dias. 21 dias ele orou, ele jejuou e permaneceu diante de Deus. Mas a resposta não chegou imediatamente. Quando o mensageiro finalmente apareceu, revelou que sua oração havia sido ouvida desde o primeiro dia. Embora uma batalha espiritual estivesse retardado sua chegada. Amém? Estamos lendo o devocional, quem está entrando agora. Amém? Bom dia, Miriam. Essa passagem nos ensina que a ausência de uma resposta imediata não significa que Deus não ouviu. Não tinha conhecimento do que acontecia no mundo espiritual, mas permaneceu firme. Sua perseverança não forçou a vontade de Deus. Demonstrou que a sua confiança não dependia do resultado instantâneos. Há respostas que já foram liberadas, mas ainda estão em movimentos. Existem processos, circunstâncias e batalhas que não conseguimos enxergar. O nosso papel não é tentar controlar o invisível. Mais uma vez, Deus falando sobre o controle, da gente não controlar, mas permanecer em oração, submissão e confiança. Não abandone sua posição porque a resposta ainda não apareceu. Continue buscando ao Senhor, sem transformar a oração em uma tentativa de pressioná-lo. Deus ouviu você. No tempo determinado, aquilo que hoje pertence ao campo da fé poderá tornar-se testemunho diante dos seus olhos. Amém? O fato de a resposta ainda não ter chegado não significa que sua oração não foi ouvida. Vamos orar. Nós acabamos de ler o devocional. Quem está entrando agora, daí nós vamos entrar na leitura bíblica de Daniel 10, do 10 ao 14. Amém? Bom dia, paz, quem está entrando agora. O fato de a resposta não ter chegado não significa que a sua oração não foi ouvida. Vamos orar então? Senhor, dar-me perseverança para continuar orando
sem desanimar. Quando eu não enxergar o resultado, lembra-me que ouves a minha voz e conhece minhas necessidades. Fortalece a minha fé, guarda o meu coração e ajuda-me a permanecer firme até o cumprimento da tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui mais um dia, no dia 8, com essas pessoas firmes no propósito, com pessoas que ainda vão assistir essa live. Que o Senhor possa derramar o teu Santo Espírito Santo, Pai, sobre a vida delas, o consolo do Espírito, Pai, mostrando que o Senhor é o Deus que faz, o Deus que ouve, Pai. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria agora, nesse dia 8, Pai, que eu possa falar somente coisas que as pessoas precisem ouvir hoje. A palavra, o maná de hoje, nós precisamos de alimento sólido para hoje, que o Senhor esteja, Senhor, à frente, Senhor, de tudo na nossa vida, que nós não podemos controlar nada, mas é o Senhor que controla. E em nome de Jesus, toca vidas, coloca os teus anjos agora para abençoar essas pessoas que estão assistindo e que ainda vão assistir. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá na leitura bíblica, tá? Eu sempre vou começar lendo o devocional, porque daí o devocional todo mundo tem, né? E assim as pessoas vão entrando na live, amém? Eu até tinha pensado em pôr um louvor, mas o problema de pôr o louvor é que o Instagram derruba a live por causa de direitos autorais. Então, para dar um tempinho, eu sempre vou ler o devocional primeiro. Amém? Agora nós vamos lá na leitura. Daniel 10, do 10 ao 14, nós vamos ler. A visão de Daniel no rio Tigre. Nós vamos lá no 10, ó. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender, a se humilhar na presença do seu Deus. Olha só que lindo. Grifa o 12 aí, ó. O coração, desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender, a se humilhar na presença, que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio a me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Amém? Olha só, né? Se dispôs a se humilhar na presença de Deus. E é isso que Deus quer de nós, né? Então, o dia 8, o milagre pode estar a caminho. E a verdade central dessa palavra, desse dia de hoje, o fato de a resposta ainda não ter chegado, não significa que a sua oração não foi ouvida. Daniel nos ensina hoje, né? Hoje eu quero falar com quem está cansado de esperar, porque existe uma diferença entre orar uma vez e esperar. E continuar orando quando os dias passam e aparentemente nada acontece. Daniel buscou o Senhor durante 21 dias. 21 dias. E talvez a pergunta de alguém hoje seja, Deus, o Senhor, está me ouvindo? Por que está demorando? Será que a minha oração chegou? A palavra de hoje vai nos ensinar que
Não use a demora como prova de que Deus não ouve você. Nós não podemos querer que a oração seja uma prova de que Deus não ouve nós. Daniel não estava brincando de buscar a Deus. Amém? Nós não podemos brincar de buscar a Deus. E para a gente entender os versículos 10 e o 14, precisamos voltar um pouco. Daniel 10, do 2 ao 3, ele mostra que ele passou 3 semanas em busca de humilhação e abstinência. Amém? Do 2 ao 3, vamos ali só para a gente ver. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Amém? Nós estamos num jejum também, mas nós estamos fazendo abstinência de uma ou 2 coisas. Daniel, ele tirou praticamente tudo que, até farinha, ele comeu só coisas da terra, como diz no jejum. Você pense, ele 3 semanas em busca de humilhação e abstinência. Daniel, ele não sabia quanto tempo demoraria. Ele simplesmente permaneceu. E aqui temos a lição. Perseverança é continuar buscando quando você ainda não tem evidência da resposta. Amém? É fácil buscar quando sentimos alguma coisa. É uma delícia quando Deus nos dá uma direção. É fácil agradecer depois que uma porta abriu. É fácil testemunhar depois do que aconteceu, mas existe uma fé que diz: ainda não aconteceu, mas amanhã estarei aqui novamente. Ainda o que eu pedi ainda não aconteceu, mas amanhã nós estaremos aqui novamente. Nós temos que entender isso. Por mais que Deus não responda a você em 10 dias, são 40 dias que nós estaremos fazendo em busca, pelo Senhor. Mas se você, nesses 40 dias, Deus não responder, no 41 você estará lá. É isso que você precisa entender, porque não é no seu tempo, é no tempo dele. Se ele não quiser te dar resposta nesses 40 dias de milagre, ele não vai dar, porque é do jeito dele, não do seu. Nós precisamos entender isso. Os 40 dias de milagre, se Deus não fizer um milagre em mim, eu paro. Não, querida, você precisa entender que no 41 você vai estar, no 42, no 43, no 44. Você precisa permanecer. E é isso que essa palavra está te ensinando hoje. Você vai permanecer. Ainda não aconteceu, mas amanhã você estará aqui. E talvez Deus esteja trabalhando essa perseverança em nós durante esses 40 dias. Amém? Nós estamos buscando Deus somente por aquilo que Ele pode nos entregar? Amém? E aí, você está só buscando só porque Ele pode te entregar. Estamos buscando porque Ele é Deus. Ele é o eu sou. E desde o primeiro dia, ali no versículo 11 e 12, aqui está uma das partes mais fortes da passagem. O mensageiro diz a Daniel desde o primeiro dia. E explica que suas palavras foram ouvidas. Daniel estava no dia 21, mas Deus havia ouvido desde o primeiro dia. Amém? E pense nisso, durante vários dias. Daniel não tinha evidência visível da resposta, mas a ausência de evidência não significava a ausência de ação. Hoje, coloque no seu caderno de oração, escreva: Daniel estava contando os dias. Deus não havia ignorado nenhum deles. Amém? Coloque no seu dia 8 aí. Daniel estava contando os dias. Deus não havia ignorado nenhum deles. E talvez você esteja olhando para o calendário. Já passou tanto tempo, já faz tantos meses, eu já orei tantas vezes, mas não transforme
o tempo de espera em uma conclusão sobre o caráter de Deus. Amém? Você precisa entender isso. Quando você pensar em desistir, de parar de orar, parar de achar que Deus não está ouvindo, lembre-se de Daniel. Não pense, não transforme o tempo de espera em uma conclusão do caráter de Deus. Deus ouviu antes de Daniel. Amém? E existe algo importante aqui. Daniel precisou continuar vivendo pela fé, antes de receber explicação. Nós queremos fazer o contrário. Nós queremos uma explicação antes. Queremos primeiro entender, depois confiar. Primeiro enxergar, depois acreditar. E depois descansar. Mas muitas vezes Deus nos chama para dizer, confia em mim, mesmo sem conhecer todos os detalhes. E a nossa fé é assim. Deus quer isso, confiar sem saber os detalhes. E essa é uma das maiores batalhas da espera. Querer controlar aquilo que não conseguimos enxergar. Mais uma vez Deus fala sobre controle. Controlar aquilo que não conseguimos. Nós já falamos sobre controle de pessoas, controle de emoções essa semana. E Deus fala, querer controlar aquilo que não enxergamos. Não tem como. E a ansiedade, ela quer explicações. A nossa ansiedade, ela exige explicação. Nós ficamos tão ansiosas que a nossa cabeça muitas vezes vai além. Pensamentos que nem é para estar na sua mente e você está ali pensando, porque a sua ansiedade é muita. A fé, ela aprende a dependência. Eu lembro quando eu estava na minha fase de processo com Deus, eu tive muita ansiedade, muita. E tive que passar em psicólogo e passei em psiquiatra. Eu nunca imaginei que eu, uma pessoa super saudável, sempre fazendo exercício físico, sempre com a vida, ali alinhada, tal, mas eu nunca imaginei que eu ia passar por uma crise de ansiedade. Por quê? Porque eu estava vivendo um processo. Eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo na minha vida. E eu lembro que nesse quarto aqui, eu tive uma crise horrível de ansiedade. Quem estava no grupo ontem viu meu marido testemunhando o quanto ele orou por mim. E eu tive uma crise horrível de ansiedade, eu gritava, eu chorava, eu queria soltar. E eu não estava entendendo aquilo, eu lembro que era de noite. E meu coração disparava, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E eu só lembrava, eu só queria entender o que Deus estava fazendo, mas ao mesmo tempo não entendia. Eu ainda não tinha falado sim para Deus, eu estava ainda com o meu ministério, com a minha pastora guardada. E eu tive essa crise, essa ansiedade, querendo explicações. Eu queria entender por que Deus tinha me chamado, por que eu? Ficava na minha cabeça, por que eu, Senhor? Tem tantas pessoas que querem isso para a vida delas. Eu ficava questionando Deus o tempo todo. E eu só fui sair dessa ansiedade, dessa leve depressão, porque eu tive uma depressão, não foi profunda, não chegou porque eu fui me tratar e Deus me tirou, porque eu comecei a ir atrás de pessoas para me ajudar. E eu ficava, por que eu, Senhor? Eu não quero isso. Eu não quero viver a igreja. Eu não quero ir, sabe? É meu marido que quer, eu não. Mas aí até eu entender que quando Deus chama, o marido, ele está chamando automaticamente a mulher junto. Só que para mim aquilo não fazia sentido. Por quê? Porque eu nunca tinha buscado aquilo. Eu nunca tinha pedido para Deus em oração, Senhor, eu quero ser uma pastora. Senhor, eu quero viver, eu quero pastorear, eu quero isso. Não, eu nunca tinha orado aquilo. E quando eu me vi Deus me colocando dentro daquilo, eu indo na igreja e as pessoas me chamando de pastora, aquilo me gerou uma ansiedade horrível porque eu queria explicações. A ansiedade, ela quer explicações.
Mas para mim entender, eu precisei passar pelo deserto. Porque não tem explicação. Eu tive que aprender a dependência, a fé, aprender a dependência. Mas eu só fui conseguir entender isso depois que eu comecei a tomar remédio controlado, que daí minha cabeça parou de surtar. Eu tive que ir atrás de psicólogo, psiquiatra, fiz um tempo de terapia para entender a mudança da minha vida que Deus estava fazendo. Porque muitas vezes Deus nos chama para algo, mas a gente fica, mas eu não quero. Mas não é isso, Deus. Não, mas por que eu? Tem tantas pessoas ao mundo, porque o Senhor me escolheu, né? E a gente gera isso. E cada um, Deus escolhe de uma maneira para trabalhar na obra dele, do jeito dele. Só que nós temos que entender isso. E essa ansiedade, ela quer explicação. Aí que vem a gente tentar o quê? Se acalmar e entender, orar e esperar, que é o mais difícil. Então, existiu uma realidade que Daniel não conseguia enxergar. O texto apresenta uma realidade espiritual específica, envolvendo o mensageiro, o príncipe do reino da Pérsia e Miguel. Daniel não sabia disso enquanto orava. E isso ensinava um princípio. A nossa visão de realidade, ela é limitada. E nem tudo está acontecendo, está diante dos nossos olhos. Agora que precisamos ter um equilíbrio. Daniel 10, ele não significa que toda oração que demora está necessariamente sendo impedida por um demônio. Amém? Daniel 10 não significa, Daniel 10 lá, não significa que toda oração que demora está necessariamente sendo impedida por um demônio. A Bíblia mostra razões para a espera e diferentes maneiras pelas quais Deus responde. Então não precisamos ficar tentando descobrir. Qual espírito está me impedindo? Quem está me bloqueando? Amém? O nosso foco é permanecer em Deus. Amém? Quando a gente fala aqui, né? E eis que a mão que tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos apoiado nas palmas das mãos. Em Daniel 10. Às vezes a gente está buscando a Deus e tem pessoas que espiritualizam muito. Às vezes fica, é demônio. É demônio que está impedindo. É isso. É aquilo. Não, porque tem demônio aí. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Amém? Porque às vezes a gente fica, qual espírito que está impedindo eu de viver isso? Filha, nem tudo é demônio. Às vezes Satanás nem está te atacando e você está botando culpa nele. Às vezes somos nós mesmos. A nossa cabeça, a nossa mente, tá? A gente tem que ter discernimento espiritual para entender que a gente tem que parar, obedecer a palavra, entender a palavra, permanecer na palavra, permanecer no foco de que Deus te colocou ali, fazer mudanças na sua vida, de que não fazer, é demônio, tá, mas daí tá fazendo coisas que não agrada a Deus. É meio difícil Deus também, né, fazer com que você fique perto dele, você está buscando coisa errada. Então a gente tem que ter um senso. Amém? Você quer buscar Deus, você quer que Deus mude sua vida, você quer que Deus te dê resposta, direção, mas você está fazendo tudo errado, ao contrário. Você não busca direito, você vai em lugares que Ele já mandou você parar de ir. Gente, a gente tem que entender que se Deus fala, filha, não vai mais naquele lugar, o Espírito Santo te incomoda. Não vai mais naquele lugar, você não vai. Você precisa começar a entender os sinais de Deus. Não fique demonizando tudo. Qual espírito está me impedindo? O que está me bloqueando? Não. É nós que temos que nos posicionar no nosso lugar. E ali fala, em Daniel 10, a lição para nós é, eu não conheço todos os bastidores, mas conheço aquele em que estou confiando. Daniel, ele não precisou controlar o mundo espiritual. Amém? Ele precisou o quê? Permanecer fiel diante de Deus. Nós não controlamos o mundo espiritual, mas nós precisamos
permanecer diante de Deus. Amém? E não transforme perseverança em tentativa de pressionar Deus. E esse ponto, ele é muito importante. Às vezes podemos pensar, se eu orar mais, Deus vai ser obrigado a fazer. Amém? Se eu jejuar mais, Deus terá que me entregar. Não. A oração, ela não manipula. Jejum não compra milagres. E os 40 dias não são uma negociação com Deus. Amém? Vocês precisam entender isso também. Perseveramos porque confiamos, não porque queremos controlar. Daniel buscou, Daniel se humilhou, Daniel permaneceu, mas Deus continuava soberano. Então a nossa oração deve ser: Senhor, eis meu pedido, mas acima do meu pedido está a tua vontade. Amém? Você pede ao Senhor, mas tem que colocar acima disso a vontade dele. E isso é, mais uma vez, vamos falar do quê? Maturidade espiritual. Ontem nós falamos de maturidade. E também isso é uma maturidade espiritual. E talvez Deus também esteja fortalecendo você durante a espera. Amém? E observe que Daniel, a experiência, ela não envolve apenas receber informação. Daniel também precisa ser fortalecido. E isso se conecta muito com o que estamos aprendendo nessa jornada. Às vezes perguntamos para nós, quando Deus vai mudar isso? E Deus também está trabalhando. Quem você está se tornando enquanto espera o milagre? Quando Deus vai mudar? Amém, Deus está trabalhando. Mas e você? Quem que você está se tornando? Quando você está ali esperando o milagre? Você está fazendo a vontade do Senhor? Você está mudando o que Ele já mandou você mudar? Porque Deus também quer a tua mudança. É isso, enquanto você espera, quem você está se tornando diante de Deus. Quando as pessoas olham para você, elas vão olhar como, a fulana fofoqueira lá, a língua preta. Não, eu quero que a pessoa olhe para mim e fale, nossa, aquela lá é fulana, vamos pegar o nome aqui, a Cássia, mulher de Deus, a Miriam, mulher de Deus. Porque tem gente que vai falar das pessoas e fala, fulano lá com aquela língua preta dela. Amém? Quem você está se tornando? Tomem cuidado. Quando as pessoas for falar de você, nossa, aquela mulher é uma mulher de Deus. É isso que eu quero que as pessoas falem de mim quando falarem da Ana. A pastora Ana é uma mulher de Deus. Que eu duro é falar, pastora Ana, aquela lá pastora, mas não sei não, viu? Né? É assim, gente. É assim, é isso que Deus quer. Quem você está se tornando enquanto você ora, enquanto Deus não entrega o que tem para entregar, quem que você está se tornando enquanto espera o Senhor. Amém? E talvez a resposta não tenha chegado, mas a sua oração está ficando diferente. A sua fé está amadurecendo. A sua dependência está aumentando. Deus, Ele quer isso, que a nossa dependência aumente. O seu coração está sendo tratado. Você precisa Deus deixar tratar o seu coração. A sua intimidade com Deus está crescendo. Eu sou grata a Deus porque eu falo, um ano atrás, eu não conseguia buscar Deus o quanto eu tenho buscado agora. E eu sempre falo, Deus, eu quero mais, eu tenho sede da tua palavra. 1 ano atrás, 2 anos atrás, a gente tinha um jeito. Agora Deus já está fazendo do outro jeito. E é isso, a intimidade com Deus, ela tem que crescer, ela tem que mudar. Senão nós não estamos dentro do caminho. Nós não podemos entrar com o pé e depois põe os dois e depois tira meio pé e depois fica com o pé inteiro. Não, sabe, a gente tem que ir se entregar de corpo e alma. Tem gente que vem para a igreja, tem gente que vem para o Senhor só para querer uma resposta, só para querer uma porta. Ganhou, tchau. Aí já fica assim, um pé no mundo e outro com Deus. Aí Deus não faz o que ela quer, para minha igreja não sei o quê. Daí começa a botar defeito em todo mundo. Só que o problema é ela.
Ela não se posiciona, porque em todo lugar vai ter gente problemática. Não é só na igreja, tá? Em todo lugar. Ai, não vou mais em tal lugar porque fulano, ciclano. Se posicione, querida. É você que tem que mudar, não são as pessoas. Porque pecador e gente problemática nós temos em todo lugar. Dentro da academia, do mercado, de todo lugar. Em todas as igrejas vai ter gente problemática. Mas quem tem que fazer a obra e a mudança somos nós. Nós temos que enxergar o nosso erro. Eu sempre gosto de dar testemunho da minha vida, do que Deus fez em mim, porque Deus me esmaga no secreto. Amém? E para a gente poder conviver com pessoas hoje, e nesse mundo hoje, nós precisamos mudar primeiro. Amém? Não desperdice o processo olhando somente para o resultado. Nós temos um processo com Deus eternamente, mas cada processo Deus nos ensina algo. Eu lembro que, igual eu falei para vocês, a ansiedade me ensinou a ser dependente do Senhor. É isso que Deus me mostrou. Eu queria explicações, mas eu não tinha explicações. Deus só falou, confia em mim. Se eu te chamei, é eu que vou fazer. Se fosse isso, se fosse para mim entender que eu estaria aqui hoje falando dele, eu não ia entender. Eu precisei passar pelo processo da dor, do choro, do desespero. Mas Deus falou, confia em mim. Eu não sabia o resultado que viria. Não desperdice o processo. Não abandone a sua posição. Imagine se Daniel tivesse desistido no 5º dia, no dia 5, ou no dia 10, ou no dia 20. O texto não ensina uma fórmula de ore 21 dias e no 21 dias a resposta virá. Não transforme 21 dias em fórmula. O que aprendemos é, Daniel ele permaneceu enquanto ainda não enxergava. E talvez hoje você esteja no seu dia 20, nós estamos no dia 8, não literalmente, mas naquele lugar onde pensa, eu não sei se consigo continuar. Continue buscando. Não porque você sabe exatamente o que vai acontecer amanhã. Não. Mas porque a sua confiança está em quem? Em Deus. Porque a sua confiança está nele. E 3 verdades para a gente levar para o dia hoje. Que você lembre hoje o dia todo dessa palavra. A primeira, se você quiser anotar aí no seu caderno do dia 8. Demora não significa automaticamente que Deus não ouviu. Segunda, existem coisas que não conseguimos enxergar ou compreender. Terceira, a minha responsabilidade não é controlar os bastidores, é permanecer fiel a Deus. E declare, eu não preciso enxergar que Deus está fazendo para continuar confiando em quem Deus é. Amém? E o propósito desse dia hoje, eu quero que você escreva aí no seu dia 8. Qual oração eu estou quase desistindo a fazer porque ainda não vi resposta? Qual oração eu estou desistindo de fazer porque ainda não vi resposta? Senhor, agora declare aí, Senhor, eu entrego o tempo, a forma, o resultado dessa oração a Ti. Dá-me perseverança para continuar buscando sem tentar controlar a Tua vontade. Não queira controlar a vontade de Deus. E para hoje o fato de a resposta ainda não ter chegado não significa que a minha oração não foi ouvida. Amém? Finalizamos o dia 8. Nós vamos orar. Amém. Glória a Deus. Ana Nascimento, isso? Olha, bastante gente entrou hoje. Amém? Vamos orar encerrando. Que palavra, né? Gente, a palavra todo dia ela nos pega em alguma coisa. Amém?
Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Permaneçam, continue. Glória a Deus. Gostaram de hoje? Que possamos ficar com essa palavra de Daniel. Lembrando que não é só 40 dias. Esses 40 dias é para nos fortalecer e para lembrar quem é Ele. Não é para a gente parar nos 40 dias. Amém? Então permaneça. Depois que a gente terminar os 40 dias, eu já falei que eu quero fazer o jejum de Daniel, que eu não fiz ainda. Nós vamos fazer. Amém? Vamos nos fortalecer fazendo o jejum de Daniel, que é mais difícil, né? Pode comer carne, não pode comer frango, só pode comer arroz, feijão e frutos da terra. É babado, mas é 21 dias, né? 21 dias passa rápido. Amém. Como é difícil descansar e esperar no Senhor. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar algum? Vamos firme, Miriam. Justa, permanecemos firmes. Amém. Amanhã é o dia 9, vamos ver que é o dia 9 amanhã, aqui no devocional. Depois eu pego e... Não enterre a sua esperança, olha só. O tema de amanhã, hein? Não enterre a sua esperança. Cada dia Deus vem com uma, né? A gente é assim, eu acho que eu já escutei tudo. Tem pessoas que pensam assim, né? Eu acho que eu já escutei tudo. Não, cada vez você vai lá, Deus renova. E realmente, as palavras de Deus, elas se renovam todo dia. Se a gente for pegar o dia 1 hoje e ler de novo, Deus vai falar de outro jeito. E isso é prova porque eu já preguei, eu já ministrei, né? 3 ministrações iguais. Mas Deus, ele muda na hora, gente. Eu falei assim, vou fazer a mesma porque eu quero que, né? Eu quero ver o que Deus vai falar, eu falando de novo. As 3 ministrações da mesma palavra, ele muda no meio. Ele não deixa eu falar a mesma coisa. É incrível, né? Como a palavra de Deus se renova todos os dias. A gente vai lá ler a mesma coisa, mas na hora que a gente vai falar, abrir a nossa boca, ela muda. Amém? Bom dia, Leila. A Leila entrou agora, vai ter que assistir a live depois, hein, Leila? Amém? Vamos orar então. Glória a Deus. Aleluia. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, pelo esse dia 8, ó Pai, que possamos permanecer firmes na Tua palavra, que o Senhor faça a Tua vontade na nossa vida, que possamos ser fiel, ó Pai, até o fim, que nós estamos aqui em busca de eternidade contigo, ó Pai. Doce amado Espírito Santo, entra agora em nossas vidas, toca agora corações, almas, ó Pai, que precisam ter tocadas. Eu oro pela vida dessas pessoas que estão assistindo e que ainda vão assistir. Toca famílias, ó Pai. Coloca os teus anjos, ó Pai, a proteger, ó Pai. E que teu Espírito Santo nos console nessa quarta-feira, que possamos seguir firmes em comunhão com o Senhor, até que o Senhor venha. Obrigada, Senhor Jesus, pela palavra de sabedoria, pela palavra que se renova a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vou salvar aqui. Deus abençoe. E amanhã estamos aqui novamente. Amanhã é quinta. Amanhã eu vou dar aula às 7. Então eu vou fazer um pouquinho mais cedo amanhã. Vou pedir para a Nil, para Paulinha abrir. Eu acho que umas 15 para 6 para mim. Porque 7 horas tem que estar na academia. Ou talvez 5:30. Tá bom? Eu só vou organizar com as meninas lá, daí eu mando para vocês. Amém? Mas é cedo amanhã. Amanhã antes das 7 vou fazer a live. Porque amanhã às 7 horas tem que estar trabalhando já. Amém? Deus abençoe. Até amanhã. Ótimo dia. Fique firme com o Senhor Jesus. A paz estejam com todos. Amém? Ju. Amém, Ju. Amém, Fátima. Glória a Deus. Deus abençoe, hein?